Uma paixão daquelas de tirar o fôlego, de fazer o casal se trancar em um quarto sem querer mais sair. Era assim a relação entre Sada Abe e Kishizo Ishida em 1936 em Tóquio. Mas o que era para ser uma tarde rápida de amor em um hotel, se transformou em um conto erótico mortal para Ishida em maio daquele ano. A tarde se transformou em noite. A noite se multiplicou em 4 dias, dos quais eles estiveram envolvidos sem se preocupar com a esposa de Ishida, para que ele deveria voltar, o que nunca aconteceu. Os dois não conseguiam se desgrudar, e não deixaram o sexo de lado, nem com a presença das empregadas do hotel, que entraram no quarto para levar o chá. O que Ishida não sabia era que toda aquela paixão se transformaria no seu próprio assassinato. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O fogo da paixão do casal acendeu como um vulcão que entra em erupção, com pressa e urgência. Afinal, Ishida e Abe se conheceram apenas 2 meses antes, quando ela foi contratada para trabalhar como garçonete no restaurante dele. A garota foi obrigada pelos pais a trabalhar como geisha. É um trabalho sexual, como uma forma de puni-la por ter tido diversos amantes quando era adolescente. Ela não se enquadrou na organização, nas regras e horários de uma geisha, e começou a trabalhar como prostituta licenciada do governo. Depois de roubar clientes, ela foi trabalhar em um bordel ilegal de Tóquio. Mas depois que ele foi invadido pela polícia, ela passou a ser a amante paga de um dos amigos do dono do bordel. Ela deixou a prostituição porque era maltratada e começou a trabalhar em um restaurante, o restaurante de Ishida, que logo demonstrou interesse em Abe. O sentimento foi recíproco e rápido, e não demorou para ela ficar completamente apaixonada pelo chefe. Depois de uma estadia prolongada em um hotel com ela, Ishida voltou para a esposa e deixou Abe louca de ciúmes. Embriagada, ela chegou a ameaçá-lo com uma faca. Mais intrigado do que com medo de a ameaça se concretizar, eles voltaram a se encontrar, mas dessa vez com a presença da arma branca, que funcionava como uma pimenta erótica na relação. A faca se tornou um elemento a mais na relação de Ishida e Abe. Em um encontro sexual, ela colocou a ponta da faca nos órgãos genitais dele e ameaçou cortá-los se ele voltasse para a esposa mais uma vez. Ele, sem saber que seu assassinato se aproximava, parecia gostar do perigo e pediu ainda para que ela o sufocasse durante o sexo. Em um dos encontros, Ishida foi asfixiado eroticamente por 2 horas e, sentindo as dores, ele brincou dizendo que da próxima vez, Abe deveria estrangulá-lo até a morte, porque parar o fazia sentir muita dor. Apesar de entender o tom da piada, a ideia de estrangular seu amante até a morte ficou em sua mente. Mas não por muito tempo. 2 dias depois, Abe estrangulou Ishida enquanto dormia e não parou até matá-lo, como ele havia pedido. Ela contou à polícia depois que se sentiu à vontade, como se tivesse tirado um fardo de seus ombros depois de cometer o assassinato de seu amante. Abe ainda usou a mesma faca com a qual eles brincavam durante o sexo para cortar os órgãos genitais de Ishida. Ela os embrulhou em papel e com o sangue dele escreveu: "Nós, Sada e Ishida, estamos sozinhos", na coxa dele. Além disso, gravou seu nome no braço dele, também com a faca, e saiu do hotel, levando consigo o pênis do amante. Não demorou para que o corpo de Ishida fosse encontrado com a mensagem gravada. Uma história como essa também não demoraria para chegar à imprensa, e depois que o caso explodiu, relatos de que Abe teria sido vista chegavam de todo o país.
Enquanto o tumulto estava armado, a Abby agia calmamente, fazia compras, via filmes no cinema, sem preocupação. Ela se hospedou em um hotel com um nome falso e começou a escrever cartas de despedida, porque planejava se matar. Mas a imaginação erótica dela não a deixava em paz, e Abby queria fazer sexo com seu amante mais uma vez. Ela desembrulhou o pênis de Sheila, colocou-o na boca e tentou colocá-lo dentro de si diversas vezes. Sem conseguir, desistiu. Eu queria a parte dele que me trazia as lembranças mais vivas, disse. A investigação chegou até Abby, que abriu a porta do quarto, admitiu sua identidade, entregou os órgãos genitais como prova e respondeu quando questionada sobre os motivos pelos quais havia matado seu amante. Eu o amava tanto que queria ele só para mim, mas como não éramos marido e mulher, enquanto ele vivesse, ele poderia ser abraçado por outras mulheres. Eu sabia que se eu o matasse, nenhuma outra mulher poderia tocá-lo. Então, eu matei, contou. Condenada, ela pediu para ser executada, mas a sentença foi de 6 anos de prisão, que se transformaram em apenas 5. Livre, Abby deu entrevistas, escreveu uma autobiografia, um filme foi feito contando sua história e a do assassinato de seu amante. E, enfim, ela voltou a trabalhar como garçonete por mais 20 anos. Em 1970, ela desapareceu, e desde então, ninguém sabe o que aconteceu com Sada Abby, a mulher que tornou real um conto erótico mortal.